Bom dia, amigos ouvintes. Estamos voltando novamente a gravar as lives, porque sem agressão à lei, sem falsidades ideológicas nenhuma, eu com um pouco de tristeza, porque você ser cortado o vídeo sem ter atacando o erro, mas eu não sabia que não podia falar contra o erro, né? Eu não sabia. E eu pensava que nós temos que ensinar uma nação a ser certo. E não sou eu o professor. Tudo que eu passo aqui é porque eu tenho experiência. Eu vi que nada que é feito errado dá certo. Pode dar certo por algum tempo, mas depois vem trazer prejuízo à pessoa que acreditou no erro. E por isso eu passei por um castigo direcionado do YouTube que me levou a ficar quase 2 semanas sem gravações, né? Mas eu posso até mudar o estilo de dizer, mas para mim ter um canal para poder eu elogiar o mal, o erro e ter que exaltar coisas erradas e não poder falar coisa útil para as crianças que lá vêm crescendo, para a juventude, mostrar o perigo dos enganadores, para mim não ter esse direito, o YouTube pode cortar a hora que quiser o canal. Porque eu sempre digo que eu não quero ser mais um que apoie coisas erradas. Então, a minha especialidade colocada nas minhas lives é de mostrar onde está o erro ou de onde ele está saindo. Isso não teria que ser elogiado, mas foi o contrário, isso me custou um castigo, tá bom? Só que um castigo assim, que nunca me mostraram qual foi a palavra que eu disse que precisava receber o castigo. Porque mostrando você fica, de certa forma, melhor, né? Porque sabe aonde você errou. E eu sempre falo nas minhas lives que os meus maiores amigos são aqueles que me mostram onde errei para me consertar. Agora, ser punido sem ser explicado, isso é muito triste. Sabe por quê? Porque isso deixa vazar para a gente que o lado que está agredindo a gente com castigo, ele não tem como expressar. Porque ele vai falar que eu errei por ter falado contra o erro. Então, para ele fica difícil. Por isso, para ele eu não sei quem, eu não estou jogando em ninguém. Eu não sei quem fez isso, por que fizeram isso. Então, eu tenho direito de expressão. Quer dizer, tinha, né? Eu queria que o YouTube me passasse uma mensagem. O que foi que eu falei que vem agredir a nação de alguma forma? Porque se eu falo contra o erro, não me interessa de onde ele saiu. Ele é erro. Ele é erro para pobre, erro para rico, erro para estudados, erro para lei, erro para tudo. Se errou, errou. E se acertou, acertou. Parabéns. Mas eu não. Por 2 castigos que fizeram. Um cortando um dos meus vídeos. Outro me dando aí um gancho aí de... Diz que era uma semana, mas passou de uma semana e eu não consegui entrar nos meus áudios gravados. Então não foi só uma semana. Até nisso eu levei o gancho dessa covardia. Então, mas é igual eu estou falando.
Analisa. Se não quer que eu fale contra o mal, certamente quer que eu fale contra o bem, né? Mas isso não vai acontecer. Corta o canal, pronto. Corta. Porque pelo menos assim o país inteiro vê que não pode mais falar a verdade nesse país. Certo? Ou está pensando que eu vou ficar chorando porque me cortou? Eu estou vendo cortando dos outros aí. Está sendo preciso mudar até o sistema de falar bom dia. Está cortando canal aí que ele só falou contra erros. E está cortando tudo. Por que eu ia ficar desesperado se cortasse o meu por falar? Tentar, pelo menos, ensinar a parte de desviar do mal. Então, eu vou sentir privilegiado, meu amigo. Você que está por trás disso aí, eu vou sentir como elogio a minha pessoa. Quer dizer, mais um que não concorda com erros, nós cortamos ele. Certo? O elogio vai sobrar para mim. Alguém perdeu o direito de falar no canal. Certo? Se eu estivesse falando pornografias, se eu estivesse falando ensinamentos errôneos, endereçando as crianças ao mal, se eu estivesse falando para os pais espancar os filhos, ou mesmo falando até de homossexual, que não pode, tem que até adivinhar o jeito de entrar nessa área. E eu também não tenho interesse nenhum em falar contra esse pessoal. O que eu ganho com isso? Foi eu que fiz ele ser assim? Então eu não tenho nenhum direito de entrar nessa área, mas nunca entrei. Eu falei de políticos errados, eu falei de leis erradas, eu falei até de lei parcial. E é só ver se não tem, ver se eu falei alguma mentira, certo? Eu não estou aqui pregando um desabafo, eu estou falando o porquê, tentando descobrir o porquê me fizeram isso, certo? Mas, por mim, vocês podem continuar fazendo o que vocês quiserem. Errem. Agora, só uma coisa, isso eu não vou deixar de falar, nunca, se é que vocês vão me aceitar. E talvez hoje mesmo vocês cortem. Que vocês são profissionais para fazer esse tipo de coisa. Mas tudo bem, que eu vou parar de uma coisa, se vocês me deixarem continuar, eu não vou. Eu vou dizer para vocês sempre, vocês não são idiotas, né? Idiotas. Vocês sabem de quem eu estou falando. Eu não estou falando do certo, eu estou falando de algo errado. Não esqueça de uma coisa. Você planta a desgraça hoje e colhe os frutos dela amanhã, viu? Você que está entrando aí, pense bem antes de você perseguir o lado do bem. Porque do lado do bem está Deus. Eu não vou citar o nome do cara não, mas está saindo na rede social ainda, enquanto vocês não cortam. Veja a situação daquele cantor que falou que Deus estava não estorvando a vida dele, já estava bom, que ele não precisava, estava num patamar que nem de Deus ele precisava mais. Por que vocês não fazem uma pesquisa em cima desse elemento, para ver o que a vida dele está virando? Certo? Mas isso não, né? Não pode, o cara é famoso, tem que dar cobertura. Agora eu sou um ninguém, para Deus eu sou, porque eu não aceito a versão que eu tenho que elogiar o mal, porque o mal chega nesse país já, viu? O mal chega. Tem que haver quem prega o bem nesse país e que aumente, porque senão os outros vão ficando ferrados para trás. Sem direito de expressão, a mídia só anuncia o que não presta.
Quando tem algo de bom que alguém faz ou está tentando fazer, meu amigo, não interessa se esse cara é pobre, se esse cara é analfabeto, se esse cara... Interessa que ele está falando o que precisa ser falado num país desgovernado, louco, como está isso. Se você vai assistir do Congresso, é só briga. Mas eu condeno isso? Até certo ponto não. Tem alguém tentando ali fazer alguma coisa. Mas eu tenho que manter calado, né? Eu tenho que manter calado. Não posso falar, tenho que ficar mudo. Eu tenho que ver as coisas na minha casa e ir definhando, porque há tudo encarecendo, desemprego, tudo essa bagaceira toda, e gente ganhando milhões, e carregando até para fora do país, e eu não posso falar nada. Eu tenho que ficar com fome, então, e outros mais, para deixar essa dança, essa brincadeira. Corta meu canal, pode cortar. Mas que vocês estão fazendo uma brincadeira com a vida dos pobres e os honestos. Porque nesse país só está sofrendo os honestos. Está mostrando claramente, porque ninguém é idiota, só não pode falar, que se falar vai até preso. Certo? Mas não são idiotas não, o povo está vendo tudo isso. Gente passando fome, criança morrendo por falta de tratamentos médicos. Mas não pode falar nada. Fala. Vamos ver. Vamos longe não, que eu não estou importando que vocês cortem meu canal mesmo. Olha aqui, a Anvisa. A Anvisa foi arrumando lá o jogo de cintura das tais vacinas e começou a vazar no Brasil que até seria tomada à força. Ia pôr a lei para atuar. Veja a desgraça que está acontecendo na vida dos seres humanos. Veja a quantidade de infarto e tudo quanto é porcaria que aumentou. Mas eu posso ser condenado por isso, né? Eu teria que estar aqui ajudando a mentir. Eu teria que estar formando um grupo de gente irresponsável que pensa que não vai receber da mão de Deus. Pois da agora para frente, amigos, nós estamos no final de todas as coisas, o acerto de conta. Você pensa 2 vezes antes de você apoiar o mal, porque Deus vai acabar com a sua vida. Não é porque ele é mau, ele é justo. A lei dele não tem sido essas leis que tem por aí não. Certo? O bandido tem que estar armado de fuzil e legalizado. O honesto, não estou incentivando ninguém a arma também não. Vocês estão aí de olho para poder lascar com a minha vida. O honesto não pode ter nenhum canivete para defender de uma chacina em casa. Ele é errado. Pelo amor de Deus, vocês pensam que todo mundo é trouxa? Não é não. Acontece que vocês estão nos fazendo de otários. É isso. Mas para mim isso pouco interessa. Corta o canal, pode cortar. Mas seja pelo menos honesto. Mostra no que errei. Viu? Seja honesto. Mas cobrar a honestidade desse país já virou brincadeira, né? Já virou brincadeira. E eu tenho nada a ver o jeito que você governa, o que você faz na sua casa, esse é problema seu. Agora, tem um que entra nos seus problemas. Você acreditando ou não, você sendo ateu, ou sei lá, o que você é. Mas tem um que entra na sua vida. E a hora que ele entrar, está escrito na Bíblia, que você também não acredita, que se você acreditasse na Bíblia, você fazia correto. Certo? Mas está escrito que ele extermina esse elemento. De que forma? Ah, ele não me exterminou até hoje, eu já estou aí já na velhice e milionário cada vez mais e tentando dar o nó. Às vezes em alguém, não estou falando de todos. As minhas palavras, durante esse tempo que eu estou nesse canal, quase que não me deixou falar, me defendendo, colocando, ó, não, gente, ó, não é com todo mundo, é só com quem tá. É triste
fazer tipo um programa como esse para melhorar a nossa situação e não poder falar. Agora, se eu tivesse nesse canal ensinando tudo de erro, eu garanto que eu tinha saído melhor do que está ensinando bem. Não para muitos, porque nem todos estão com essas ideias diabólicas a fim de acabar com a vida dos outros. Certo? Então, amigo ouvinte, que você que tem me seguido, e ouvido minhas palavras, que muitas vezes até chorei aqui, que eu sei que segurei muito, mas deu para vocês notar. Com pena de você que não tem mais palavra nesse país, não tem mais direito de nada, não tem direito de defender sua casa, tem que comer as coisas caríssimas. O país desenfreado, sem rumo, sem direção, se lascando-se tudo. Você vai na rede social, que é a única mídia que está funcionando, porque os outros se venderam, aliaram. Você vai ouvir. Eles já estão falando assim, eu vou falar isso aqui para você, mas até à tarde meu canal deve estar cortado. Aproveita ver agora, porque talvez você não vê mais nunca, vai sair do ar. Eu só queria uma explicação, ouvintes desse lado que eu estou falando. Esteja pelo menos vida em você. Se você não quer viver, se mate. O que me importe com isso também? Se você não quer vida, claro, para você já tem, né? Tem neguinho aí falando que nem de Deus precisa mais. Precisa sim. Esses mesmos miseráveis que entram nessa condição de peitarem a Deus, ele pode morrer, e nós estamos vendo morrendo das piores situações. Você acha que é difícil uma doença que não tem cura chegar na sua casa? Ela tem facilidade, porque toda doença provém do mal, certo? Nem que seja porque comeu demais, bebeu coisa que não devia, ela tem um caminho para chegar até você. E principalmente quando Deus está resgatando um povo que ainda resta de honestos, e esse que estiver entrando pelo meio, você não faz ideia o que vai acontecer com ele. Crendo ele ou não, se não acontecer nessa vida, na outra vai se lascar. E tem uma coisa, você vai falando, achando que o dinheiro, que as leis te protegem, vai indo, depois você se lasca dentro da própria criação sua. Porque em Provérbios está escrito que esses do mal, ele faz a armadilha e ele mesmo entra debaixo. Quando você menos esperar, algo chega para te atormentar. Porque o seu dinheiro, o seu poder, amparado por leis, que somos proibidos de falar, né? Temos que falar que toda lei daqui do mundo está certinha. Elogiar, né? Não pode falar de bandido. Então, a gente tem que usar jogo de cintura para poder conversar num país como esse. Sem direito de expressão, perseguido por falar o bem e partir para cima do mal. Não tem mais condições de falar. Está sendo preciso a gente pegar de vocês um piloto, uma formação de uma página escrita, e em cima vocês colocam um título, você só pode falar isso. O que viraria de uma instituição, de um país, onde as palavras das pessoas perderam valor? Ele não pode dizer mais contra o mal, e muitas vezes nem a favor do bem. Ele está vigiado. Vai acabando o jeito de meio de comunicar. Mas, amigo ouvinte, o que eu peço a vocês é que não afaste de Deus.
e que não se entregue na mão desses corruptos, mentirosos, perseguidores, porque você já sofre as consequências, porque eles ficam com o produto da sua terra, que Deus deu para todos, nadando por cima e tentando te destruir, você que está aqui embaixo. Com as altas de inflação, sem maneira de um tratamento digno de saúde. Você corre num mercado para comprar uma coisa para o seu filho, você às vezes sai com o olho cheio de lágrimas lá de dentro, porque não sobrou mais nada para você, eles pegaram tudo. Pegaram e mandaram para fora do país. O salário deles só subiu da hora que eles querem. O seu subiu R$18, certo? E ainda tem que passar por um congresso imenso para ver se aprova ainda e para poder aprovar esses R$18. Enquanto deles, a junta eles lá não tem um voto contra. É tudo a favor, ou quase tudo, a favor de subir. Isso começa desde o municipal ao federal. Eles sobem, simplesmente. E não é pouco dinheiro, não. É dinheiro que está gastando quase levar um veículo para trazer carregado. Certo? E cá embaixo acabando tudo, mas eles não têm nada a ver, né? Eles são do mal e odeiam o bem. Eles não querem saber. E por isso cortam os canais. Meus amigos que têm canal, seja no YouTube ou canal que você esteja seguindo, se prepare. Você não tem mais direito de falar não, meu irmão. Como que você faz um sistema de um programa, tendo que estar com a sua mente colocada paralelo? Olha, cuidado, senão eles me cortam por isso. Ó, cuidado, porque tal, porque você não fala do que você ia falar. Você pode ter inteligência, ser formado, não tem como você falar o que você... expressar o que você acha que está certo. Então, ficou difícil. Mas, se eles não cortarem hoje, porque a equipe do mal está preparada para cortar os canais e está cortando todos os dias, nós estamos gente sumindo da rede social. E não é porque falou mal, não. Porque falar do que não presta é a coisa que Deus mais ama nessa vida. Então, eles são pessoas que são contra Deus e a favor do lado negro, do lado escuro, né? É que esses é que não tem dó nem da mãe. É esses que peitam a Deus para dizer que não precisa dele. Vamos ver quando um miserável desse estiver no fundo da cama e o médico chegar na sua travesseiro ali e dizer, olha, lamento muito, mas você está desenganado. E dizer para os parentes, pode levar para casa, como eu costumo. Vamos ver se esse miserável não vai gritar o nome de Deus. Quantas vezes eu vi gente aí que está fazendo tudo contra Deus, não vi esse camarada elogiar nem a Deus um pouco na liberdade que está tendo. E depois, quando algo acontece na família dele, ele fica pedindo, como fosse um bando de idiota no mundo, orações. Ora pelo meu parente ou por mim, por favor. Mas Deus disse, você vai gritar e eu não vou te responder. Os evangélicos sabem disso que está dentro da Bíblia, né? Então, hoje, que eu poderia estar falando coisas desse livro aqui, ó, que Jesus disse que é através dele que nós achamos a vida eterna. Eu tenho que me ocupar para me defender de pessoas que estão trabalhando incansável, projetando mal dentro da terra onde Deus exige
que as pessoas têm que andar bem. Mas até a culpa de eu não poder ler esse livro aqui, ó, hoje, eu posso voltar. Se eles tiverem ainda um restinho de consciência, eu posso voltar a falar dele. Mas se eu não puder voltar a falar dele, esses que estão plantando a semente do mal vai pagar pelo que eu não mostrei aqui dentro, ó. Vai ser cobrado, certo? Porque se foi do lado evangélico, o que eu falei é verdade. Ou vocês da lei acham fácil, em cima de uma pandemia, como diz vocês, diz alguém vendendo grão de feijão a R$1.000. Vocês da lei, vocês acham isso certo? E eu não falei para prender essa pessoa, não falei nem o nome, eu citei. Eu falei que alguém estava vendendo feijão. Eu vi em rede social, vi, e não foi criatividade minha, não. Você acha certo enganar as pessoas em nome de Deus quando em cima da pandemia, vendo seus parentes morrendo? E alguém que está usando o nome de Deus vendendo feijão a R$1.000 o caroço? Lei, diz aonde foi que errei. É isso. Eu falei de outras coisas também, que nem sei se não veio de lá. Mas vocês querem cortar, corta. Porque se eu tivesse uma instituição, por isso eu me desliguei, certo? E virei um religioso em vez de religiões. Porque eu não sei mais, estou igual o Sérgio Tiroteio, tem mais de 5 milhões. E eu falei mesmo de vender pedacinho de madeira, pedaço de tijolo. E essa potência é muito forte. Por quê? Se passar para o lado desse tipo aí, de espertalhões, esses são parabenizados. Agora, se for para o lado que eu entro, difamando essa classe que faz isso, é porque eu estou do lado de Deus. E eu não vou conseguir aceitar dentro de mim alguém vendendo shows das coisas de Deus. Ou leis defendendo os errados e destruindo os humildes e pobres. Eu não dou conta de fazer esse tipo de trabalho. Porque senão eu teria entrado por esse caminho, que não tem um caminho melhor do que esse. Melhor entre aspas. Melhor temporariamente. A pessoa começa a entrar para o lado do mal, apoiar tudo quanto é coisa, que não vou nem falar o nome que veio na minha boca. Aí esse camarada passa a ter honra. Ou esse me serve. Esse é ligeiro. Mas toca na vida do camarada desse para você ver uma coisa. Ele está com o dinheiro todo do país na mão. Quando não está aqui no Brasil, está no exterior. Ele já acha-se essas pessoas que não é só esse que falou, não. Os outros já acham que não precisa mais de Deus. Ele tem tudo, ele tem uma glória aqui na terra. Por enquanto, viu? Não se esqueça disso. Para que quando estiver acontecendo dentro da sua casa, você tem tratado assim, você vai lembrar das minhas palavras. Certo? E eu digo a pura verdade para você. Eu não estou falando que minhas orações são aquelas que mudam as coisas, não. Que eu não sou de fazer propaganda com as coisas de Deus. Mas se você chegar em mim e pedir oração, eu não intercedo a seu favor. Não. Contra também não. Eu deixo para que Deus faça com você o que Ele sabe fazer como ninguém. Então eu estou, você que está aí do outro lado aí, está ouvindo, perseguindo, vocês passam o dia todo no YouTube, vocês dessa classe, para ver o que eu falo. Não para aprender alguma coisa que serviria para te salvar do buraco amanhã. Mas você preste atenção, você que está aí de olho aí, para me condenar, certo?
você presta atenção. Porque eu estou falando no YouTube, mas eu pago a internet, tá bom? Eu uso meu celular. Agora, por exemplo, chegou uma aparelhagem melhor para mim, que não estou nem usando nesse exato momento, porque eu entristeci na formação do meu estúdio. Porque não adianta, num país desse, você se programar nada. Programar para quê? Se você sabe que o que você conseguir vai ser tomado amanhã. Certo? Então, a gente perde o rumo. A gente perde o rumo. Que aí tem que alimentar os cofres públicos para não ter direito do país. Prezado ouvinte, eu agradeço a vocês, que vocês sabem que isso é quase um desabafo, e teria que ser pelo mal que tem me causado algumas pessoas, e tenho certeza que tem no meio de vocês também que não está gostando do que fizeram comigo. Tenho certeza disso. Mas eu peço a Deus por vocês e que livre vocês da mão, não é nem do diabo, entendeu? Porque Jesus disse no sistema que ele falava que a pessoa que anda dentro do erro, ele é o próprio diabo, certo? Então, que nos livre deles. Eu peço a Deus que nos livre dessas pessoas, das doenças, dos males, dos acidentes, que abençoe seus filhos, sua casa, e que você possa ter direito, pelo menos, de dizer que nasceu nesse país. Que Ele tenha misericórdia. Eu agradeço os anjos do Senhor, que têm ainda nos defendido, se não teríamos já sido engolidos vivos. Agradeço a Deus acima de todas as coisas, por mim e por vocês, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.